Nós temos a alegria de anunciar à tribuna da casa a presença do nosso irmão tarefeiro desta casa e divulgador da doutrina espírita na região, Leandro de Souza, que discorrerá sobre o tema rituais. O que são? Por que o Espiritismo não os tem? Boa noite a todos. Possa Jesus estar presente sempre em todos os corações. Muita gente até não acredita que o Espiritismo não tenha rituais, né? Muita gente fala assim para mim, poxa, mas o Espiritismo tem sim, todo dia vocês fazem uma prece, vocês fazem, tem lá os avisos, tem aquela sequência de trabalho, que não é um ritual. É algo tudo que tem razão de ser, assim como quando a gente está aguardando dentro de um avião que vai decolar, o piloto está lá com uma listinha na mão, verificando um monte de coisa. E não é um ritual, ele não está fazendo aquilo para pedir sorte, mas sim porque é uma sequência de trabalho, faz parte da sequência de trabalho que ele tem que fazer, para conferir se está tudo em ordem antes da decolagem, né? Então o Espiritismo também não tem rituais. Vamos tentar entender por quê, né? Primeiro, o que são esses rituais e o que são os rituais religiosos, qual a sua origem e por que o Espiritismo não tem. Então, nossa primeira tarefa é perguntar para Kardec porque se o Espiritismo é mesmo uma religião, se ele tinha que ter rituais como as outras religiões institucionalizadas. Kardec discorreu bastante sobre isso em um discurso que ele fez em 1868 na Sociedade Espírita de Paris. Esse discurso todo está publicado na Revista Espírita daquele ano, se não me engano, acho que na parte 12, né, do mês de dezembro, onde ele nos coloca algumas ideias bastante importantes sobre religião. Nessa parte do discurso, no início do discurso, ele afirma o seguinte: os rituais são criações das religiões institucionalizadas. E um pouquinho mais à frente ele afirma que trazem uma ideia de hierarquia e de clero, de uma organização toda hierárquica, né? Como a gente vê, aliás, toda vez que a gente estuda um pouquinho de teoria de administração, a gente acaba descobrindo que as organizações mais antigas do mundo são militares e religiosas, né? Então, desde muito cedo, o ser humano já sentiu essa necessidade de organização. E as organizações mais antigas, por acaso, são essas duas. Então, nas religiões institucionalizadas, a gente vê sempre essa ideia da ritualística, né, dos trajes, dos rituais, daquela hierarquia, o sacerdote, os bispos, e vai por aí afora com nomes diferentes em cada religião. Mas, quando a gente dá uma volta por elas, a ideia é mais ou menos a mesma. De onde será que tudo isso se originou, né? De onde vieram esses rituais durante esses anos todos? Para conseguir entender esse negócio, a gente tem que dar uma voltinha ali em torno do mundo e dar uma olhada nas diversas religiões. Logicamente, a gente não vai conseguir falar de todas, e nem esse é o objetivo, mas para que a gente tenha uma ideia geral do como que as religiões vieram se formando ao longo do planeta, né? Nessa volta, nós vamos começar ali pelo outro lado do mundo, né? Na Índia. Na Índia, nós vamos encontrar uma religião que é conhecida por ser atemporal, porque ninguém sabe exatamente onde que ela surgiu, mas aí em torno de 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, já se tinha as primeiras manifestações do hinduísmo, toda cheia de rituais, de trajes, um monte de deuses, né? Era o que caracteriza até hoje a religião hinduísta. São milhares de deuses, não são uns poucos como nas demais, mas milhares de deuses, com as suas mais diversas características. E uma sociedade em castas, né? Uma sociedade em castas onde essa determinação religiosa, esse rigor religioso todo não permite que uma pessoa saia de uma classe social e vá para outra, fique estagnado naquela e tenha que conviver a sua vida toda lá. E os sacerdotes, lógico, têm ali as suas posições de destaque, né? Nisso tudo tem um ponto fora da curva, está certo que ele veio muitos anos depois, que é o príncipe Siddhartha Gautama, que apareceu numa região ao sul do Nepal,
que na verdade é o norte da Índia. Ele era um príncipe, né, que é herdeiro de um trono, e ele, quando ele viu a pobreza toda que estava lá no seu país, ele abriu mão desse trono e foi atrás da iluminação interior e conviver com essa pobreza, levar consolação e levar iluminação, o verdadeiro sentido da vida. Na linguagem de hoje, a gente diria que ele é um ponto fora da curva, porque ele não veio, ele veio trazer o ensinamento puro daquele que vem de dentro, da lei do amor verdadeiramente. Ele não se preocupou com rituais ou outras coisas. Lógico que ele faz parte de um plano maior, né? Quando Jesus veio à Terra, antes que Jesus viesse encarnado, é lógico que se nós próprios aqui na Terra, para coisas bem menores, a gente planeja a nossa missão, e quando necessário nós mandamos precursores, a gente prepara a execução daquela missão. Jesus, da mesma forma, se ele viesse na Terra de sopetão, sem preparar as ideias anteriormente, a missão dele teria dado certo com certeza, mas talvez não seria tão eficiente, ou ele teria que esperar um pouco mais para vir. Então ele sempre, em várias épocas da humanidade, ele sempre mandou irmãos nossos mais velhos, irmãos nossos que já, digamos assim, já nos ultrapassaram na compreensão das leis que regem o universo, nas leis do amor, para que essas pessoas nos trouxessem o ensinamento, nos trouxessem já aquelas ideias que seriam necessárias para quando Jesus veio, né? E esse foi o caso do príncipe Siddhartha Gautama. Ele trouxe realmente aquelas coisas verdadeiras que faziam parte para que nós conseguíssemos entender o verdadeiro sentido da lei do amor, o verdadeiro sentido de Deus nos colocar aqui na Terra, porque o Criador nos trouxe. Então, vamos dizer assim, ele é um ponto fora da curva, mas para a gente não perder de vista que ele veio na Índia, mais ou menos ali em 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, ali mais ou menos batendo com a mesma época que veio Sócrates na Grécia, que também tinha uma missão bastante parecida de ajustar as ideias para quando viesse Jesus. Aquelas ideias já estavam mais ou menos dominadas pela população. Bom, dando uma outra olhada, agora um pouquinho mais para a região do Oriente Médio, nós vamos encontrar ali no norte da África, né, um país muito famoso, o Egito, que chegou, cujas coisas religiosas chegaram fortes. Opa, acabei passando dois sem querer. Chegaram forte aqui na nossa época, através dos seus escritos, a parte dele já está um pouquinho mais anotada. Então eles trouxeram muito aquelas ritualísticas, né, das religiões pagãs e aqueles montes de deuses que também existiam, não numa quantidade tão grande como tinha no hinduísmo, mas também tinha um deus para cada coisa. O ser humano, já de épocas imemoriais, a gente já tinha intuição, a gente já tinha uma ideia de um ser superior. Conhecendo a nossa pequenez diante desse mundo, e mais agora que a gente consegue observar um pedaço um pouquinho maior do universo do que a gente conseguia observar na Idade Antiga, né? Através dessas maravilhas modernas, telescópios Hubble e outros bichos que tem por aí, a gente consegue uma observação melhor. Mas a gente já tinha uma ideia da nossa pequenez, a gente já tinha uma ideia da nossa impotência perante as forças da natureza, e nós começávamos a ver um Deus, algo mais potente do que nós nessas forças da natureza. Então foram deificadas, né? A gente divinizou a chuva, o trovão, o sol, várias coisas mais potentes do que nós, né? O vento, a caça, a colheita. Tudo isso foi divinizado, e as várias religiões, as ditas politeístas, elas já tinham um Deus para cada coisa, e eram de uma forma organizada, tinham lá seus templos, e cada templo tinha ali o seu sacerdote que fazia as honras ou o culto daquele determinado Deus, né? Agora, olhem só a curiosidade da sociedade egípcia, como é que ela era, né? Para a gente ver como é que se comportava esse aspecto religioso. Sem trocadilho, está representado na forma de pirâmide, onde a base dessa pirâmide, quer dizer, a parte mais baixa da sociedade, são os escravos. Uma parte mais ou menos conhecida de nós, que está narrada lá no Velho Testamento, que um dos povos escravizados pelos egípcios eram os hebreus. Então, aquela história da saída do Egito, do Êxodo, né, está todo no nosso Velho Testamento, que é bem conhecido nosso aqui no Ocidente. Acima dos escravos estavam os camponeses e artesãos, que compunham ali a grande maioria
vamos dizer assim, a parte mais numerosa da população. Acima deles vinham os escribas, o que também é natural no tempo antigo, porque era muito raro uma pessoa que sabia ler e escrever, né? Aliás, até bem pouco tempo atrás, até poucos séculos atrás, realmente era um percentual muito pequeno da população, tipo 10%, ou às vezes menos, conforme o país, que sabia ler e escrever, né? Então, os escribas, as pessoas que dominavam as técnicas de ler e escrever, geralmente tinham posições mais ou menos privilegiadas na própria burocracia do governo e fazendo outras coisas, anotações, livros, escritas e tudo mais. Acima disso vinham os sacerdotes. Então, vejam que eles estavam ocupando ali uma posição bem forte de destaque dentro dessa pirâmide social egípcia. E também, acima deles, só existiam os nobres e altos funcionários e a família do faraó. Ou seja, eles estavam numa posição de bastante destaque lá no tempo antigo. Lembrando que durante muitos séculos, né, e até hoje em muitos países a gente ainda vê isso, a religião e a política acabam se misturando, né? O poder político, o poder administrativo de determinados países ainda se mistura muito com as religiões. E no passado mais ainda, né, esse negócio foi sempre misturado. Olhando um pouquinho mais no nosso mundo, a gente vai olhar uma região que também está bem forte no mundo ocidental, que é a região de onde hoje é Israel. E temos ali o Torá, né, que também surgiu uns bons séculos antes de Cristo, que também está presente bastante no mundo ocidental, face a esses livros, né, grande parte dos livros do Torá estão presentes no Velho Testamento, que está tão popular aqui, tão conhecido no mundo ocidental. E também teve os seus méritos, né, teve um grande mérito de trazer a primeira revelação, a revelação que Deus é único, enquanto outras religiões todas acreditavam em vários deuses, né, religiões pagãs. Aqui a gente tinha, os hebreus já tinham a crença de um Deus único, e isso tudo veio trazido por Moisés. O Espiritismo trata isso como a primeira revelação. Tinha rituais? Tinha, e bastante. Quantas vezes a gente vê lá que só o doutor da lei que podia ler as escrituras, só o doutor da lei que podia falar na tribuna, só os sacerdotes podiam oficiar os sacrifícios que eram feitos, o sacrifício tinha que ser feito dessa ou daquela maneira, e aquelas coisas que a gente vê tanto no Novo Testamento que Jesus repudiava, e a gente via sempre os fariseus preocupados tentando pegar Jesus de alguma forma no que eles consideravam uma falta grave à lei, né? Então eles estavam sempre preocupados se trabalhou no sábado, se lavou a mão, se comeu isso ou aquilo naquele tal dia da semana, que foi as coisas que Jesus sempre combateu e não perdia a chance de explicar, que também tinha ali nesse meio. Então, ou seja, já estamos dando uma pista, né? Jesus sempre combateu esses rituais, essas formas exteriores de manifestação religiosa. Aqui é lógico, o ponto máximo fora da curva dessa história toda, também nessas mesmas paisagens, tem o Cristo trazendo a sua mensagem de amor, que o Espiritismo trata como uma segunda revelação, onde ele veio mostrar um Pai misericordioso e cheio de amor, totalmente ao contrário daquele Deus sanguinário que se conhecia no Velho Testamento, né? Também aproveitou essas paisagens da Galileia justamente porque ali já estavam formadas as ideias de um Deus único, né? E ali encontrou então um terreno fértil para trazer as ideias que perpetuaram até a nossa época, né? Que até hoje a gente estuda. Mas também outro ponto fora da curva, porque ele também não institucionalizou uma religião, ele também não indicou ritual nenhum. Alguns dizem que sim, né? Muita gente argumenta que ele se batizou, mas na verdade ele não se batizou, ele se deixou batizar para não criar problemas assim da lei dos profetas, né? Ele sempre fazia questão de levar isso mais para o aspecto do esclarecimento do que combater a ritualística propriamente dito, mas ele próprio não indicou nenhum tipo de ritual. Outro ponto fora da curva então no mundo antigo. Ainda naquela região, um pouquinho do ladinho ali, nós vamos encontrar o berço do islamismo, onde tivemos ali essa representação do anjo Gabriel passando as instruções a Maomé, de onde se originou o Corão,
e a religião islâmica, né, que é hoje bastante numerosa aqui no nosso planeta, e a gente ouve falar todo dia, infelizmente, na televisão, não pelos motivos bons, mas também por má interpretações desses textos que trouxeram tantas coisas boas, mas que também têm má interpretações. Não se assombrem, não, aqueles que ouvem por tudo que a gente vê na televisão, que não é privilégio só deles, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Deslocando ali um pouquinho mais para o mundo ocidental, nós vamos ver ali na Europa, né? Se a gente der uma mergulhadinha ali na Itália, nós vamos encontrar o catolicismo que teve ali a sua finalidade bastante forte, porque afinal foi através desse espalhamento da cultura latina, né, dos romanos, que a mensagem de Jesus, os evangelhos acabaram percorrendo o mundo, a ponto de hoje em dia 1/3 do planeta se intitula cristão. E não é pouca gente, né? Quanta gente nós temos em torno do planeta hoje? O ano passado, lá por volta do mês de setembro, outubro, teve o nascimento do bebê de número 7 bilhões, não foi isso? Se não me falha a memória. Mas vocês veem que eu deixo vocês falarem um pouquinho também. Eu sei que vocês estão meio assustados, que eu falo demais, mas eu deixo vocês falarem um pouquinho também. Então, eu não sei exatamente quanto é que nós temos hoje, mas 7 bilhões e alguma coisa, 7 bilhões e 200, 7 bilhões e 300, o que indica que mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões, ou 2 bilhões e 400, alguma cifra em torno disso, de nosso planeta se intitula cristão. Então, a força que carregou os evangelhos até os nossos dias acabou vindo através da Igreja Católica, que também se encheu de rituais, trajes, hierarquias, né, uma hierarquia muito bem organizada, que persiste até os nossos dias de hoje. Tentando quebrar essa ritualística, nós tivemos nesse meio todo Martinho Lutero, que não é esse Lutero aqui não. É outro Lutero que nos trouxe algo, fez um serviço muito importante pela Igreja. Ele tentou quebrar essa ritualística, a venda de indulgências, como isso bastante, foi perseguido, e teve seus méritos, porque ele começou a popularizar a Bíblia, né? Porque até então a Bíblia era toda em latim, então a pessoa tem que entender latim, geralmente os sacerdotes, os padres que tinham a interpretação, ou o poder sobre a interpretação daqueles textos, e que já tinham assim sido bastante modificados ao longo de toda a Idade Antiga. E Lutero, como se refugiou na Alemanha para escapar das perseguições do clero católico, a primeira providência dele foi traduzir a Bíblia em alemão, para que começasse a se popularizar, e dali para frente começaram a se traduzir em todas as línguas, por isso que hoje nós temos, em grande parte, em muitas línguas do planeta, nós temos a Bíblia, os textos sagrados disponíveis, e mais ainda, né, apesar de eles ter sido bastante trabalhado, modificado, com algumas inserções lá na Idade Antiga, conforme o interesse dos clérigos, a partir de 1948 nós ganhamos um aliado importante, que foi a descoberta daqueles pergaminhos do Mar Morto, que mudou um pouco a forma de ver desses textos, né? Então o pessoal já deixou um pouco de acreditar cegamente naqueles textos que vinham traduzidos e copiados pelas várias religiões desde a Idade Antiga, né? Então os arqueólogos, os cientistas, estudiosos começaram a ver isso com os outros olhos, e hoje nós temos esses textos um pouquinho mais ajustados. Quem quiser saber mais detalhes de tudo isso, a gente consegue ver bem naquele livro Os Evangelhos do Haroldo Dutra, onde ele procura não pender para nenhum lado, ele foi direto nos textos antigos, estudou o hebraico e o grego e traduziu tudo isso para o português, e nas palavras dúbias, né, nas palavras que têm várias interpretações, ele colocou umas notas de rodapé. É engraçado porque tem mais notas, se a gente for ver, a gente gasta mais tempo lendo as notas em si do que o próprio texto. Mas ele deixa o leitor interpretar, ele fala, essa palavra pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser não sei o quê, a sociedade usava assim, tal região usava assado, daí ele deixa a gente interpretar, um trabalho fantástico que nos ajuda bastante a entender esses textos todos. Então, olha só, a gente está vendo, a gente deu um giro nessas religiões em torno do mundo, e vimos que todas elas têm seus rituais, às vezes diferentes, né, e parecem ser religiões tão diferentes, né? Tão diversas, apesar de ter alguns pontos comuns em suas raízes, né? E onde será que está esse ponto comum? Onde que nós vamos encontrar a parte comum dos rituais?
Se a gente der uma olhada melhor, nós vamos encontrar um ponto comum muito forte, né? Que é a dominação. Nas várias épocas da humanidade, a religião sempre foi usada por um elemento de dominação. No próprio Velho Testamento, né, onde a gente tem aquele texto magnífico dos 10 Mandamentos, aquilo a gente consegue entender realmente como sendo uma coisa divina, né? Só que Moisés colocou um monte de outras coisas que não são leis civis, que, por exemplo, tem que lavar a mão antes da refeição, o cara não pode trabalhar de sábado, tal dia ele tem que ir na sinagoga, quando morre alguém vai enterrar, depois ele tem que lavar a mão, senão ele fica impuro. Uma porção de leis civis misturadas no meio. E por que se dizia que era divina? Porque era muito mais fácil fazer o povo acreditar, né? Controlar a mente das pessoas, que o objetivo do ser humano, um dos grandes objetivos nossos sempre foi o poder, não é verdade? Aliás, isso era só no passado, hoje em dia não mais, né? Sabia que vocês concordavam comigo. Hoje em dia ninguém mais está preocupado com poder. Mudou bastante a forma da gente procurar isso. Hoje em dia o Estado não procura mais a religião como um subterfúgio para controlar, mas tem outras formas do poder ser veiculado, mas não é isso que nós estamos falando hoje. Mas vamos dizer assim, naquele tempo o pessoal se investia da autoridade divina, vamos dizer assim, falar, eu sou o sacerdote desse Deus aqui, fosse lá em qualquer religião, não necessariamente no catolicismo, né? O catolicismo, é lógico, é mais presente na nossa época, por isso que a gente acaba naturalmente falando um pouquinho mais. Mas em todas as épocas da humanidade, aquele cara que é o sacerdote, ele se investia do poder, ou ele pelo menos se demonstrava para o povo como sendo aquele intermediário. Sou eu que consigo falar com Deus lá em cima, então, para vocês saberem o que Deus pensa, se ele está bravo, se ele está alegre, se ele gostou do que você fez ou não, se ele vai aceitar a tua prece ou não, tem que vir falar comigo. Então, o tempo todo houve essa força da dominação, a ponto de fazer coisas absurdas, como essa ilustração que é de uma cena da Idade Média, onde se queimavam as pessoas em praça pública, né? Os ditos hereges, bruxas e outras coisas, tudo em função da religião. Então, a dominação sempre foi o ponto comum, né? E só que não parava só aí na dominação. Em função dessa busca pelo poder, acabaram tendo uma pancada de outros efeitos colaterais, também bastante nocivos, né? Um deles era a riqueza, né? Que era desviada a riqueza para tudo quanto era lado. Nós tivemos, assim, em várias épocas, templos suntuosos, muito ouro nesses templos. Teve seu lado positivo, claro, que sempre, digamos assim, Deus aproveita um pouquinho das besteiras que a gente faz e acaba tentando fazer sobrar alguma coisa de bom. E grande parte da arte que a gente vê lá do período antigo, a gente vai ver porque justamente esses templos, essas igrejas financiaram, não por amor, mas porque havia uma certa disputa. As pessoas eram devotas deste ou daquele santo, e então colocava uma montanha de dinheiro na mão da igreja, da sua preferência, para que ela fosse decorada, erguida, com mais ouro, mais obras de arte. Então a gente tinha ali uma disputa para demonstrar mais o orgulho do que propriamente dito para o sentido puro da palavra religião, do sentido puro da gente conhecer esses processos que nos fazem ser felizes, né? E pior ainda do que a riqueza desviada para os templos, nós tivemos algo muito mais nocivo, né, que eram as guerras religiosas. Essa ilustração é das cruzadas, ali por volta do ano 1200. Por isso que eu falava agora há pouco, às vezes a gente fica indignado, espantado com o que a gente vê do Estado Islâmico na televisão, cada vez que eles executam alguém, ou sequestram, ou combatem, matam inocentes. A gente pensa, não, porque é o islamismo. Não, na verdade não é o islamismo, é a má interpretação que os seres humanos fazem em cima das Escrituras. Essas guerras que vocês estão vendo aí na tela foram feitas em nome de Jesus, em nome de Deus. Como é que pode isso, né? Um ser que é puro amor, que vem nos trazer ensinamentos magníficos em função do amor, e as pessoas fazem guerra no seu nome, né? Então não é privilégio só do Estado Islâmico, né? E eu não costumo dizer também eles lá naquela época faziam isso. Quem sabe onde é que nós estávamos naquela época, né? Já que nós acreditamos que nós somos seres eternos,
que já tivemos várias passagens sobre a terra, talvez não tenhamos participado, ou talvez tenhamos, ou talvez pelo menos apoiamos, aplaudimos quando essas guerras foram deflagradas, mas a verdade é que em todas as épocas da humanidade nós tivemos ali inúmeras guerras religiosas. Aliás, por coincidência, na sexta-feira passada, o nosso grupo a gente estava estudando o livro do Manuel Filomeno Miranda, Perturbações Espirituais, e ali ele dizia que nós temos anotado na história da humanidade, então eu suponho que se ele está dizendo anotado, deve ser do ano 3000 a.C. para cá, que foi mais ou menos a época onde começaram a surgir a escrita, né? Onde surgiu ali o alfabeto copta, os fenícios começaram suas primeiras anotações, depois os gregos, e então nós começamos a ter a história gravada, a história anotada de alguma forma, além dos egípcios, que também vieram ali com seus hieroglifos, né? A escrita dos sumérios, também vieram anotando alguma coisa. Então, desde a época que nós conseguimos perceber algo anotado na história, nós tivemos 15.000 guerras. 15.000 guerras num período de 5.000 anos dá 3 por ano, né? 15.000 dividido por 5.000 são 3 por ano, o que é um número absurdamente alto, né? E algumas dessas guerras absurdamente sangrentas que trouxeram um saldo de milhões de vidas ceifadas por causa dessas guerras, né? E pasmem, 80% delas por origem religiosa. Então, veja que horror, um negócio que devia nos elevar a Deus, um negócio que devia ser doce, um negócio que devia promover a concórdia dos seres humanos, que devia promover o amor, na verdade é motivo de 80% das guerras que nós tivemos e temos na humanidade até os dias de hoje. Por isso que não espanta muito que ainda existam. Certamente ainda existem muitas pessoas que não perdoaram tudo isso, que às vezes sofreram esses ataques religiosos e hoje estão ali procurando vingança, e a gente acaba tendo essas barbaridades que a gente ainda vê no planeta até hoje. Tudo isso daí é efeito do poder, da ritualística, da busca pelo poder, que é esse ponto comum que a gente vinha falando, né? Por isso que Kardec fez esse combate. E, logicamente, os rituais. Os rituais sempre foi um ponto bastante polêmico, que todas as suas religiões criavam seus rituais. Alguém já se perguntou por quê? Por que todas as religiões têm seus rituais? Calma, gente, um de cada vez. Às vezes é fácil da gente imaginar, né? Mas por outras horas a gente fica pensando, será que é isso mesmo que a gente quer? Às vezes tem alguns rituais que são até bonitos, né? Que eles fazem a vestimenta, a iluminação, roupas bastante coloridas, e às vezes a gente fica até admirado de ver a dedicação, né? A figura direita superior é mais ou menos o que os nossos irmãos muçulmanos fazem na hora das suas preces, né? Uns anos atrás eu tive a oportunidade de ir num trabalho profissional, conhecer um indiano que era muçulmano, na verdade, ele era nascido na Índia, mas não era hinduísta, era muçulmano. Então ele sempre trazia o tapetinho dele embaixo do braço, e quando dava a hora das preces, ele se recolhia no canto dele e ia fazer as preces. Eu acho isso muito bacana, da dedicação da pessoa ter, da crença dela de se dedicar e realmente até demonstrar isso em público, que ele está fazendo aquilo por dedicação. Só que, se a gente voltar um pouquinho naquela pergunta que a gente estava fazendo para Kardec, assim, se o Espiritismo é uma religião, que a gente já tinha visto a primeira parte da resposta, onde ele falou que não é uma religião institucionalizada, com hierarquia e clero, ele coloca ali uma outra ideia importante. Um ponto comum nesses rituais sempre foram feitos para trocar a forma pela essência. Porque, na verdade, se a gente vê o que Moisés trouxe, a primeira revelação, ele trouxe os 10 mandamentos, que era algo muito importante, né? Que a gente não matar, não roubar, honrar pai e mãe, aquela história toda que a gente conhece. Jesus foi mais além, veio trazendo amor, veio trazendo o conceito de cada um segundo suas obras, o conceito do bom samaritano, as bem-aventuranças, né? Ele veio trazendo coisas bastante complicadas que a gente tinha que compreender e praticar. Ao passo que o tempo todo a gente estava inventando rituais, porque ritual era mais fácil, né? É muito mais fácil eu comprar um pombinho, levar lá para o sacerdote do templo sacrificar, ou eu vim isso no tempo antigo, né? Mas nos tempos modernos eu vim no culto, trajado
daquela forma que eles querem que eu venha, e faço parte lá, faço a minha doação, pago o meu dízimo. É muito mais fácil a gente tratar essa ritualística externa, né? É muito mais fácil a gente atender ao ritual do que a gente efetivamente modificar aquele sentimento interno nosso, ou vencer os nossos ódios, as nossas inseguranças. Por isso que o ritual sempre foi uma força muito grande. O ritual sempre foi muito mais fácil de cumprir. Tá? Eu vou lá uma vez por semana, então querem que eu vou com esse avental aqui, com essa bata, com esse indumentário, eu vou com essa roupa, compro 1 ou 2 exemplares, vou lá, faço o que eles querem e estou livre o resto da semana. Preciso me modificar? Não, posso continuar fazendo tudo o que eu sempre fiz, posso continuar nos meus vícios, posso continuar saindo à noite na balada, posso continuar, sei lá, abusando do álcool, abusando do sexo, nada disso importa. O que importa é que eu vá lá e cumpra meu ritual. Então, o tempo todo foi assim. Lembre-se que quando a gente vê as passagens de Jesus no Novo Testamento, foi uma das coisas que ele mais combateu. Que ele pegava lá firme nos rituais, né? Falava, tá, por que vocês estão preocupados? Falava para os fariseus, por que vocês estão preocupados que eu estou trabalhando de sábado? Por que vocês estão preocupados se eu não lavei a mão? Por que vocês estão preocupados que o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra? Então, ele nos colocou ensinamentos muito fortes, né? Exemplos muito presentes, que mostravam que o ritual não interessa nada. Então, essa foi a ótica que Kardec respondeu. Por isso que o Espiritismo não entrou nessa história de rituais, e nem devemos, né? Porque, afinal de contas, o conhecimento espírita é outra história. Se a gente começar a comparar tudo isso com o que a gente vê no Espiritismo, o Espiritismo é totalmente oposto, é a ciência do amor. É uma nova era, né? É a ruptura com esse sistema todo. A gente deixar de lado, esquece os rituais, esquece os trajes, esquece aquilo que nós fizemos durante esses séculos todos, e daqui para frente nós vamos nos preocupar com o quê? Com aquilo que está por dentro, né? Com aquilo que está dentro da gente, com o nosso comportamento. Então, uma das primeiras coisas que Kardec nos coloca, primeiro, o começo do Espiritismo, né? Então, logo de cara, o Espiritismo, a gente sabe que ele começou pela via mediúnica. Ele começou pela via mediúnica, mas não era a finalidade principal. Tanto que Kardec não deu ênfase a isso, apesar dele ter escrito o Livro dos Médiuns, e foi algo fantástico, né? Mas ele sempre falava que aquilo era um meio. Um meio para quê? Para que a gente obtivesse o conhecimento, e através do conhecimento nós iniciássemos o longo processo de sublimar nossas emoções, de aprender a amar, de perdoar, respeitar a todos, compreender as pessoas como elas são, ou seja, aquela parte difícil que nós fomos deixando de lado ao longo de vários séculos, trocando isso por rituais e deixando isso de lado, procurando mais o ritual do que a forma em si, do que a essência que a gente deveria colocar. E essa sublimação das emoções é a parte mais importante, né, onde nós vamos educar os nossos sentimentos. De que jeito? Através da nossa reforma íntima, utilizando o nosso livre-arbítrio ao nosso favor. Essa que é uma grande dádiva do ser humano, né? Deus conseguir fechar essa equação, onde Ele nos permite ter livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, Ele fazer uma lei que nos instigue, que nos impulsione, que nos jogue para o progresso. Nota que, quando Kardec começou a escrever tudo isso, né, uma das coisas que ele se preocupou bastante, como é que a gente reconhece o espírita, né? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Quantos verdadeiros espíritas tem aqui? Vocês são verdadeiros espíritas? Não? Ou quem é, levanta a mão. Nossa, só vi umas 2 pessoas levantar a mão. Ninguém é verdadeiro espírita aí, não? Deixa eu levantar a mão também, assim, que eu também... Tá difícil aqui, eu não sabia que tinham tão poucos espíritas aqui. Que às vezes as pessoas têm medo, achando que o espírita precisa ser santo, que a gente reconhece o verdadeiro espírita porque ele é santo, porque ele não faz nada de errado, porque ele está num patamar. É lógico, quando a gente compara com Chico Xavier, com Divaldo Franco e tanta gente boa que tem por aí, a gente percebe, claro, que falta muito para a gente chegar nesses patamares.
Mas não foi isso que Kardec falou, né? E ele também não falou assim que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita pela roupa que ele coloca, quantas vezes ele vai na casa espírita, se a casa espírita que ele vai é mais bonita ou mais feia, se tem as cadeiras mais bonitas, mais confortáveis, ou se é uma casinha de madeira que está num cantinho, num bairro pobre, não sei aonde. Nada disso Kardec perguntou. Ele diz que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que ele emprega para domar as suas inclinações más. Ou seja, então todos aqueles que não levantaram a mão podem levantar, porque nós estamos trabalhando nisso. A gente não é santo ainda, temos muitas coisas para a gente aprender, temos muito ainda para a gente trabalhar dentro dos nossos corações, mas a gente está trabalhando, a gente está se esforçando. E esse é o objetivo do Espiritismo. Então foi justamente a ruptura com todo esse passado de rituais que nós sempre procuramos, lógico, por ser mais fácil, né? Sempre foi mais fácil para nós participar do ritual, ou pagar pela indulgência, ou pagar pelo perdão divino, ou pagar para alguém fazer uma oração para quem tinha mais dinheiro e não queria fazer, do que a gente olhar para dentro da gente, né? Que é muito mais fácil eu criticar, é muito mais fácil eu ir num ritual do que quando fala para mim, não, peraí, mas você gosta de tal coisa, então você gosta de ir para a balada de noite, você vai ter que parar com isso um dia. Você gosta do sexo inveterado, você vai ter que parar com isso um dia. Você não respeita a tua família, você vai ter que melhorar isso um dia. Tudo isso daí é lógico que é mais difícil para nós, né? Ou será que algum de nós acha que não que é fácil lutar contra os inimigos internos? É muito mais fácil a gente lutar contra o outro, né? Então é muito mais fácil a gente procurar o problema em outros lugares e querer que o outro se modifique, quando na verdade o objetivo principal é que nós próprios nos modifiquemos. O objetivo principal é que nós compreendamos, né? Por isso que o Espiritismo, o objetivo principal da doutrina espírita é divulgar. Divulgar para quê? Conforme asseverou Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente conhecendo todo esse mecanismo por onde o universo anda, as leis de ação e reação, nós vamos ter mais convicção, ou mais certeza, mais facilidade de compreender o bem e o mal. Aí sim nós vamos conseguir progredir. O Espiritismo também, através dessas explicações, nos traz a consolação. A leitura que foi feita antes aqui, né, que Emmanuel, como diz a minha esposa, ela diz que Emmanuel nunca fala para a gente descansar, nunca fala para a gente tirar férias, né, ele só fala para a gente trabalhar, te cuida, vai trabalhar nas coisas direitinho, vai fazer a tua parte, vai cuidar dos teus sentimentos, mas também falava na consolação. Olha, quando a prova te pegar, a consolação está vindo. Tem gente te protegendo, tem gente olhando para você e você vai emergir da prova melhor. Então, olha só quantas coisas que o Espiritismo foi buscar, bem mais fortes do que a gente procurar um ritual ali do lado de fora e mostrar. Então, nesse sentido é que Kardec dizia, é por isso que Kardec dizia que o Espiritismo não era uma religião institucionalizada e por isso não tínhamos rituais. É lógico que as pessoas têm uma dificuldade em entender isso, né? Então as pessoas desejam sempre. Então vira e mexe aparece alguém aqui na casa espírita batendo, pedindo para ir se realizar um batismo espírita, um casamento espírita, né? Então, e vocês já viram aqui algum casamento espírita, não? Algum batismo espírita, vocês já viram por aqui? Em alguma outra casa espírita, já viram? Não tem, né? Vocês não viram porque não tem, não existe. Então não existe ritual, não existe sacramento. Mas as pessoas pedem. Então a gente, nessas ocasiões, quando as pessoas insistem muito, a gente acaba esclarecendo, ensinando, olha, a gente não tem, o Espiritismo não tem casamento, não tem nada disso, não tem ritual. Então não adianta vocês pedirem que não dá para fazer, não existe um casamento espírita. E algumas vezes o pessoal insiste tanto, fala, não, então vem aqui dizer umas palavras para os noivos. Tá bom, eu acabei nunca recusando de fazer isso, e algumas vezes a gente foi. Eu até aproveitava para esclarecer, claro, né, dizendo que o Espiritismo não tem ritual, isso não é um casamento espírita, nós estamos simplesmente vindo aqui prestar um esclarecimento, e quem sabe fazer uns votos bons, ou a gente rezar em conjunto por aqueles que estão se unindo. E eu sempre perguntava uma coisa muito importante, eu falava, vocês têm certeza que vocês querem se unir pelo Espiritismo? Que nas outras religiões o sacerdote sempre fala assim, vocês estão unidos até que a morte os separe. No Espiritismo é nem que a morte os separe.
Então, vocês têm certeza mesmo? E é verdade, né? No Espiritismo a gente sabe que o amor é para sempre, né? Que tudo isso, que aquelas relações que a gente adquire aqui no mundo físico, na verdade elas são continuações de outras que a gente já tem no mundo espiritual de longa data. Esses laços familiares vão vindo e a gente vai vindo aqui na Terra, rolando de encarnação em encarnação, junto com esse mesmo grupo familiar, com o objetivo único de progredir. Pois é através do progresso que a gente consegue chegar lá, né? E com isso tudo que a gente conclui, será que o Espiritismo não é religião mesmo? Não tem nada religioso no Espiritismo? Tem, porque a gente olha essa figura aqui, retrata bem o que Kardec nos colocou e a resposta final dele. Ele fala: o Espiritismo é sim uma religião, mas não na acepção da palavra que a gente está acostumado, né? Por quê? Porque o Espiritismo começa com esse triângulo do lado esquerdo, a gente está vendo a ciência. A ciência estuda, observa, que foi exatamente o que Kardec fez, observando a comunicação dos espíritos, observando o estado que eles chegavam, observando o que acontecia com os médiuns, por que alguns conseguem se comunicar com o espírito, outros não. Ele foi lá no fundo da questão. Ele foi estudando cientificamente, vendo se o fenômeno se repetia, anotando, escrevendo, um trabalho enorme, né? Às vezes, quando a gente olha aquelas 1000 e poucas questões no Livro dos Espíritos, a gente pensa que Kardec foi fazendo essas perguntas, os caras respondiam, ele foi anotando e colocando lá. Depois só se deu o trabalho de organizar por assunto. Não, ele fez um trabalho científico fantástico. Ele mandava pergunta para outros grupamentos espíritas na Europa inteira, na África. Tanto que, se vocês prestarem atenção na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, onde ele coloca, às vezes, alguma resposta e fala: isso aqui foi dado pelo Espírito tal em tal cidade. Vocês vão ver que tem cartas da Europa inteira, que depois ele comparava as respostas dadas no grupo mediúnico dele com todas as outras que ele recebia por carta. Então, foi um trabalho longo, realmente científico. Separava as respostas ruins, que é lógico que de espírito não são todos santos, né? Deve ter aparecido muitos deles que tentaram enganar Kardec, né? Mas, assim como ele recomendava para nós, sempre passar pelo crivo da razão e controle universal. Então, ele foi fazendo um trabalho científico, de observação em primeiro lugar. Ficou só na ciência? Não. Ele foi também para a direita, ali para a parte filosófica, né? Espera aí, se os espíritos são assim, então de onde que vem isso? De onde que eles vêm? Para onde que nós vamos depois que a gente desencarnar? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual que é o nosso objetivo aqui enquanto seres humanos? Qual o objetivo da gente ficar no mundo espiritual? O que nós estamos fazendo? Então, a filosofia colocando como esclarecimento. Isso tudo formando a ciência, a filosofia, formando a base do conhecimento. E através do conhecimento é que a gente, conhecendo melhor a moral, né, a gente vai aperfeiçoando nossos conceitos de ética, de amor, as leis. Notem que ao longo dos séculos, né, as sociedades vão mudando e as leis temporais, né, as leis feitas pelo governo temporal, elas vão se aproximando gradativamente das leis divinas, né, ainda estão longe de ser, mas nota que a gente já progrediu bastante, né? Até 20, 30 anos atrás, por exemplo, ninguém estava preocupado com o idoso. Hoje a gente já tem estatuto do idoso, do adolescente. Alguns séculos atrás, um pai ou um irmão mais velho ou um marido tinha o direito de surrar sua mulher, até matar se fosse o caso. Ninguém podia interferir porque ele era o dono, o proprietário. A pessoa podia encher seu filho de pancada que ninguém podia fazer nada, hoje já pode. Então, aos poucos, as leis sociais vão progredindo. Aos poucos, elas vão se aproximando da lei divina, mas é um processo longo, né? E é um processo demorado, porque nós somos meio cabeça dura e a gente vai demorando tempo para se transformar. Mas a base toda desse conhecimento científico e filosófico nos melhora o conhecimento moral, e daí sim a gente vai para o aspecto religioso, né? Daí a gente consegue elevar o nosso pensamento religioso no verdadeiro sentido da palavra, que é não o poder temporal, não os rituais, mas sim o religar o homem a Deus. Que a palavra religião vem do verbo em latim religare,
que é justamente a nossa ligação com o Criador, essa sintonia de pensamentos, que à medida que a gente só vai conseguindo isso, à medida que a gente aprende, à medida que a gente se depura, à medida que a gente se transforma. E numa época que o planeta está tão conturbado, mas em transformação, é magnífico a gente saber isso, né? Que tudo isso daí a doutrina espírita nos traz, e todo esse conhecimento a gente pode fazer trabalhar ao nosso favor, já que a lei da ação e reação governa o mundo. O meu comportamento de hoje é que aliás, o meu comportamento do passado determina o que eu estou passando hoje. Se eu estou passando bem, se eu estou sofrendo, se a vida me incomoda, ou se eu gosto da vida, tudo está ligado aos meus atos do passado. O passado eu não consigo mudar, ele está quieto lá no passado, ele não se mexe mais. Mas o futuro está sempre em movimento, o futuro está se mexendo. E ele se mexe conforme as nossas escolhas, conforme as nossas decisões. Agora que nós conhecemos, o Espiritismo nos traz esse mecanismo maravilhoso da ação e reação, a gente consegue trabalhar para que os nossos atos de hoje proporcionem-nos um futuro melhor amanhã. É para isso que a gente trabalha, né? E a gente fica tão contente quando a gente vê as notícias do mundo espiritual, dizendo que o nosso planeta está se modificando, ele está deixando de ser um mundo de provas e expiação, para ser um mundo de regeneração. E a gente fica louco para que esse processo ocorra rápido, não é verdade? Vocês não estão com pressa de a gente virar um mundo de regeneração? Mas o que a gente pode fazer para virar um mundo de regeneração? Do que depende? O planeta só se transforma quando nós nos transformamos. Então, para a gente ser protagonista dessa ação toda, só a ação espírita, jogando fora os rituais e pensando realmente na verdadeira lei do amor, é que nos transformando nós vamos apressar esse processo e quem sabe mais rápido do que a gente espera, né? Essa transformação passe e nós estejamos num mundo bem melhor. Aliás, isso vai acontecendo aos pouquinhos, né? Não vai ter nenhuma cena apocalíptica como a gente vê aquelas de Hollywood, mas ela vai acontecendo aos pouquinhos e aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Então que sejamos protagonistas disso tudo, deixando a lei da ação e reação trabalhando em nosso favor, através da nossa transformação íntima, né? Que lutar contra os nossos inimigos internos sempre foi mais difícil, sempre foi mais complicado. Mais conscientes, a gente vai ter mais condições de fazer isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejamos a todos uma ótima semana e que Jesus sempre ilumine a todo mundo e aos seus lares. Muita paz. O nosso agradecimento ao Leandro pela mensagem esclarecedora com a qual ele acaba de nos brindar. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados
Elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.